Nós já falamos sobre o milagre da prosperidade e hoje nós vamos falar sobre vida e vida em abundância. Já lemos o texto de Lázaro, em que Jesus ressuscita Lázaro, e a primeira coisa que eu gostaria de destacar é que essa é uma história, diga uma história. Não é uma história de uma pessoa doente, não é uma história de uma pessoa que morreu, que ressuscitou, é uma história de amor. É uma história de amor. Diz que Jesus amava. Jesus te ama. Deus amou o mundo de tal maneira. Deus te ama. Deus te ama muito. Deus te ama de tal maneira. Nós lemos o texto e o texto começa dizendo que Jesus chorou. Porque Jesus o ama. Jesus ama as suas irmãs, Jesus ama Lázaro, Jesus ama os seus discípulos, Jesus ama Judas. Deus amou o mundo de tal maneira. A questão é que há pessoas que o Senhor ama que estão morrendo. Jesus ama Judas. Judas morreu. Judas se enforcou, tirou a sua própria vida. Quantas pessoas que o Senhor ama, que estão enforcadas, que o Senhor ama, que essas pessoas estão em depressão, tirando a sua própria vida, estão perdidas. Jesus ama, Ele ama Judas, Ele ama Pedro, Ele ama João. Por mais que Pedro fique disputando para ver quem Jesus ama mais, e por mais que João diga o discípulo a quem ele ama, Jesus ama João, Jesus ama Pedro. Por mais que eles disputem o amor de Deus, Deus ama todos. Por mais que todos os discípulos disputem para saber quem é o melhor, para saber quem é o maior, quem vai se assentar à direita e à esquerda, Deus ama Judas, Deus ama Pedro, Deus ama João. Deus te ama. Só que tem pessoas que estão morrendo. A palavra diz que o Senhor não se alegra com a morte do ímpio. Deus te ama. Ele te amou de tal maneira. Ele te ama. Você pode dizer: eu sou o discípulo amado. É verdade. Eu posso dizer para você: Deus te ama. É verdade. Você pode estar disputando o amor de alguém, o amor do Pai, e você não precisa fazer isso, porque não tem como Deus te amar mais. Ele é amor, e Ele te amou de tal maneira. Ele ama o pecador. Ele não tem alegria com a morte do ímpio. O Senhor morreu por todos, e o seu desejo é que todos sejam salvos, que todos tenham vida e vida em abundância. Mas muitos não têm. Muitos tomam o caminho da rebelião. E o texto começa dizendo que Jesus chorou, porque essa é uma história de amor. É o amor de Deus por um povo, é o amor de um Deus Pai por um filho, é o amor do nosso Deus por mim e por você. É uma história de amor. Em João 11:3 diz: eis que estava enfermo aquele que tu amas. Você pode estar enfermo, você pode estar à beira da morte, você pode estar enforcado, endividado. Deus te ama. E essa não é uma história de tristeza, não é uma história de pobreza, não é uma história de doença, de morte. É uma história de amor. Deus te ama. E a segunda coisa que eu gostaria de destacar é que Jesus chorou. E por que Jesus chorou? Porque essa é uma história de amor. E quem ama chora, quem ama sofre. Em 1 Coríntios
Capítulo 13, do 4 ao 8 diz: o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Sabe por que Jesus venceu? Porque esta é uma história de amor, e o amor não falha. Se você ama alguém, você vai vencer. Terceiro ponto que eu gostaria de destacar: o choro durou uma noite, ou 4 dias, ou uma semana, ou um mês. Em Salmos 35 diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. De forma simbólica, o salmista diz que o choro pode durar uma noite, ou seja, um período de trevas, um período de ignorância, um período de crise, mas a alegria vem pela manhã. Essa história de amor vai terminar feliz, vai terminar com alegria, vai terminar com bênçãos. Por mais que você esteja chorando, por mais que você esteja gemendo, por mais que esteja doendo, o Senhor disse: essa enfermidade não é para a morte, é para que Deus seja glorificado. Essa situação vai ser vencida, você vai vencer, você vai ultrapassar os limites, você vai alcançar, você vai ser curado, você vai ser abençoado. É uma história de amor. Jesus chora por você. A palavra diz que o Espírito intercede com gemidos inexprimíveis. Ele chora, ele geme por você. É uma história de amor. E o amor é sofredor, mas o amor não falha. Esse choro vai durar, ele vai durar só um tempo. Pode ser um dia, pode ser 4 dias, mas vai passar. E pela manhã vem a alegria, mas a alegria vem pela manhã. O quarto ponto que eu gostaria de destacar é sobre a ressurreição. Diga: ressurreição. Em João 11:40, não te hei dito que se creres verá a glória de Deus? Jesus se encontra com as irmãs de Lázaro, e elas estão dizendo: se o Senhor tivesse vindo antes, se o Senhor estivesse aqui, se o Senhor tivesse se apressado, chegado antes, mas agora já fazem 4 dias que ele morreu. Mas Jesus diz: se você crer, verá a glória de Deus. E Jesus diz: Lázaro vai ser ressuscitado, eu vou ressuscitar Lázaro. E as irmãs de Lázaro dizem: sim, nós sabemos que no último dia o Senhor há de ressuscitá-los. As irmãs de Lázaro creem no último dia, no dia do julgamento, no dia da ressurreição dos mortos. Elas conhecem a doutrina de Deus, a doutrina de Cristo, elas conhecem a palavra, e elas começam a esperar o último dia, o dia da ressurreição. Mas Jesus diz: se você crer, verá a glória do Senhor. E ele diz: não no último dia, mas agora, porque o Senhor não morreu na cruz por mim e por você, ele não venceu a morte, para no final, no último dia, no dia do julgamento, nós fôssemos ressuscitados. Ele venceu a morte da alma, e ele venceu a morte física, e nós podemos ter vida, e vida em abundância hoje. Não precisamos esperar o julgamento final, não precisamos esperar ir para os céus, para andar em ruas de ouro.
O Senhor quer te dar vida, e vida em abundância hoje, para viver aqui, para viver o agora. Mas muitos estão vivendo um tempo de trevas, estão vivendo uma vida de miséria, de dores, de enfermidades. Mas o Senhor diz: se tu creres, verás a glória do Senhor. Hoje, Deus quer te dar vida, e vida em abundância, e tudo que estiver morto pode voltar a viver, tudo aquilo que você enterrou pode voltar a viver. Sabe, eles estão discutindo sobre a ressurreição, e elas conhecem a doutrina, elas estão esperando o último dia. Pode ser que você esteja esperando o último dia, mas o Senhor está dizendo: pode ser hoje. A minha bênção é para hoje. A minha bênção é para você hoje, para viver aqui, e viver uma bênção aqui, e depois daqui, a vida eterna, 100 vezes mais aqui, e depois, a vida eterna. O Senhor pode fazer voltar a viver. Sabe, um grupo de pessoas, no meio da discussão, vai procurar Jesus, e eles não acreditavam na ressurreição. E eles vão perguntar para Jesus, vão falar com Jesus, vão questionar Jesus sobre a ressurreição. E eles dizem: olha, um casal, eles se casaram e eles não têm filhos, e o marido morre. E diz a lei que essa mulher, ela deve se casar com o irmão daquela pessoa, daquele homem que morreu, para que aquele irmão dê semente a ela, e ela possa continuar o nome do seu irmão. E eles dizem: mas ela se casou, o seu marido morre, ela não tem filho, o irmão daquele homem que morreu se casa com ela, não tem filhos, ele morre, isso vai se repetindo, e ela casa 1, 2, 3, conforme a lei, para que ela possa ter filhos. E ela se casou 7 vezes, tentando ter filhos, cumprindo a palavra do Senhor, cumprindo a lei. Eu quero te dizer que ninguém vai ser feliz cumprindo a lei. Nós seremos felizes pela fé. É pela fé. Você pode ser a pessoa mais santa e mais justa e mais temente ao Senhor, e cumprir toda a lei, e mesmo assim não receber bênçãos, e mesmo assim as promessas não se cumprirem e você ser infeliz. O que eu estou falando, não adianta ser um crente exemplar, como Zacarias, como Isabel, que eram exemplares, cumpriam a lei, eram tementes ao Senhor, e ele está no Santo dos Santos, sacrificando ao Senhor, mas de idade, sem filhos, um homem que cumpria a lei, um sacerdote, o sumo sacerdote, que estava na igreja, e era extremamente obediente e temente ao Senhor, e cumpria toda a lei. Mesmo assim, já de idade, não tinham filhos, porque não adianta estar na igreja e cumprir toda a lei e ser obediente se não tiver fé. E ele está no Santo dos Santos, um sacerdote, como sumo sacerdote, sacrificando ao Senhor, e ele e a sua mulher já são de idade, e ela é estéril, e diz a palavra que ele é um homem de Deus, um homem temente, justo, que cumpre a palavra, e não tinham recebido a bênção de ter filhos. E quando o anjo diz a ele não tem fé, e o anjo diz: por causa disso você vai ficar mudo. Não adianta ser um crente exemplar, cumprir toda a lei, ser temente ao Senhor, ser justo, sacrificar ao Senhor, se não tiver fé. Por isso eu te pergunto: você crê? Você tem fé? Porque quem crê verá a glória do Senhor. É um tempo de milagres, mas precisamos crer, e precisamos ter fé, e a fé vem pelo ouvir. Abra os ouvidos para ouvir a palavra do Senhor. E eles estão discutindo, e a pergunta para Jesus diz: aquele homem morreu e não deixou filhos, o seu irmão se casou com ela, morreu, o seu irmão se casou com ela e morreu, isso se repete 7 vezes. E eles perguntam:
Quando eles ressuscitarem, quem vai ser o marido daquela mulher? Porque ela teve 7 maridos. E o Senhor diz: quando ressuscitarem, serão como os anjos. Nisso vocês estão certos. Nenhum deles será seu esposo. Porque quando ressuscitarem, serão como os anjos. Não terá sexo. Mas nisso vocês estão certos, mas numa coisa estão errados. O que vocês ainda não entenderam é que Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. Ele é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, porque Abraão, Isaac e Jacó estão vivos. Eles venceram a morte. Deus não é Deus dos mortos. E há uma igreja que está morta, há um povo que está morto, há um povo que não crê. E Deus não é Deus deles. E o Senhor diz: nisso vocês estão certos. Nenhum deles será esposo dela, porque depois da ressurreição não haverá sexo. Mas nisso vocês estão errados. Vocês estão achando que Deus é Deus dos mortos. Vocês não entenderam a ressurreição. Vocês não entenderam que Deus é o Deus dos vivos. E Abraão, ele não foi justificado pela lei, ele foi justificado pela fé. E nós, mediante a fé, pela graça, somos salvos. É pela fé. Por isso você pode estar esperando o último dia. Mas o quinto ponto que eu quero destacar, diga antes do milagre. Antes do milagre, Jesus diz: tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. João 11:41. Jesus diz: tirem a pedra. Eu não sei o que você já colocou uma pedra. Sabe a pedra, vocês conhecem a história, já viram os filmes, os clipes, sabe que era uma pedra redonda? É basicamente um ponto final. Aquela pedra é um ponto final na história, é um grande ponto final na história. Quantas pessoas já colocaram um ponto final, um grande ponto final em algumas histórias, em alguns relacionamentos, em algumas áreas da vida? E o Senhor está dizendo: tire a pedra. Tire esse ponto final, tire esse grande ponto final, remova a pedra, diga: para que o milagre aconteça, diga: para que eu possa viver este novo tempo de grandes milagres, eu preciso tirar a pedra. Aonde você colocou essa pedra? Na sua vida espiritual? Quando der, eu vou na igreja. Na sua vida sentimental? Na sua saúde? Seu casamento? No seu esposo? Nos seus filhos? Aonde está esse ponto final? Aonde está essa pedra? Porque o milagre não vai acontecer se não removermos a pedra. Não tem mais jeito, pastor. Não, pastor, isso para mim não tem mais jeito. Eu não creio mais. Amém. Se você não crê, você não vai ver a glória do Senhor. Eu não vou ser mentiroso e vou dizer: não, mas pela minha fé você vai ver. Pela fé de Jesus você vai ver. Não, o Senhor nos deu uma medida de fé. Todos nós recebemos uma medida de fé. E você precisa usar essa fé para remover essa pedra. Você precisa usar este pouco de fé para obedecer e lançar a rede. Senão não tem pescaria maravilhosa, senão não tem grande pescaria, senão não tem grande colheita, senão não terá vida e vida em abundância. Aonde está essa pedra? O Senhor foi até lá, aonde estava a pedra, e disse: retire a pedra. Você precisa remover essa pedra para que o milagre aconteça. Depois que eles removeram a pedra, vem o sexto ponto, que é o ponto da oração. Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. João 11:41. E a continuação da oração de Jesus, ele diz:
o Senhor sempre me ouve. Tem gente que vem e diz: pastor, Deus não ouve a minha oração, então Deus é mentiroso, porque Deus disse que a oração que for feita neste lugar que foi comprado, que foi adquirido, neste lugar que foi construído e edificado, que foi separado, que é consagrado, o Senhor promete na sua palavra que os seus ouvidos estão inclinados de dia e de noite. O Senhor ouve a nossa oração. E Jesus diz: Pai, eu te agradeço, porque o Senhor ouve a minha oração. O Senhor sempre ouviu a minha oração. Ele sempre ouve. Ele sempre ouve. Você pode ainda estar chorando por alguém, porque precisamos amar as pessoas. Precisamos amar as pessoas, precisamos amar os familiares que estão perdidos, precisamos amar o pecador. O milagre vai acontecer em uma história de amor. Se você ama a sua esposa, se você ama o seu esposo, se você ama os seus filhos, se você ama o Senhor e as suas promessas, você vai viver uma história de amor, e nessa história de amor vai acontecer milagres. O problema é que nós queremos viver uma história de milagres. E a questão é que com Deus só existe uma história, e é uma história de amor. Deus amou o mundo de tal maneira, enquanto não amarmos os nossos familiares, o milagre não acontece. Você não vai contar uma história de milagres, você vai contar uma história de amor. Eu amo meu esposo, eu choro por ele, eu estou orando por ele, eu estou gemendo por ele. Eu amo, e o meu amor é sofredor. Eu dobro os joelhos, eu choro, eu estou intercedendo, eu estou de noite, está doendo, mas eu creio que a alegria virá. No meu casamento, na minha vida sentimental, na minha vida financeira, é uma história de amor que Deus está escrevendo, não é uma história de milagres. O milagre vai acontecer com quem ama. Aquele a quem o Senhor ama está doente. Aquele a quem o Senhor ama, e por aquele que o Senhor chorou, ressuscitou. Você quer ver milagres na sua vida? Então comece a escrever uma história de amor. Comece a escrever uma história de amor pela sua casa, uma história de amor pelo próximo, uma história de amor pelos seus familiares, uma história de amor pelo perdido, pelo pecador, uma história de amor pela sua igreja, uma história de amor pelo seu trabalho, uma história de amor pelos seus dons e ministérios, uma história de amor pela sua vida financeira. Jesus ora, e o sétimo ponto, ele termina a oração com um clamor. Não adianta ser uma história de amor, não adianta ser um amor sofredor e um amor que não falha. Tem que ter oração. Antes, remova a pedra. Segundo, tem que ter oração. E a sua oração tem que terminar com clamor. Esse choro, essa dor, precisa terminar com um clamor. Você precisa terminar com um clamor, dizendo: Senhor, mude isso. Com um clamor, com uma palavra de ordem: sai da minha vida, demônio, da minha casa, solta o meu esposo, solta a minha esposa, solta o meu filho. Tem que terminar com um clamor, com uma voz como um trovão, com uma voz como muitas águas. Jesus termina a sua oração e ele começa dizendo: eu sei que o Senhor me ouve, o Senhor sempre me ouve. E ele termina com um clamor. Ele aumenta a sua voz, e a sua voz de poder e autoridade, a sua voz de clamor, a sua voz de ordem, faz acontecer. E ele chama Lázaro: sai para fora. O sétimo ponto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. Temos que clamar em alta voz. E vem o oitavo ponto: disse-lhe Jesus: desligai-o, deixai-o ir.
João 11:44. É uma história de amor, de quem está sofrendo por amor, mas de um amor que não falha. De alguém que tem fé, que crê, de alguém que ouve a palavra do Senhor e obedece, que remove a pedra, que agradece, que ora, que chora, que clama, que crê, que dá ordem ao mundo espiritual. E Jesus termina dizendo: agora tire as ataduras. Mas me fala uma coisa, Jesus não veio servir? Se Jesus veio servir, por que ele não removeu a pedra? E o mais importante, se Jesus veio servir, por que ele não tirou a faixa que estava sobre os olhos, para que Lázaro pudesse ver? Por que ele não tirou as ataduras das mãos e dos pés? Se Jesus veio servir, por que ele não fez isso? Jesus, ele faz o milagre e ele diz: agora é vocês, agora é vocês. Tem muitas pessoas que voltam a viver por causa de oração, que voltam a viver por causa de uma história de amor, por causa que tem fé, por causa que há choro, por causa que há oração, porque creem na oração do justo. Mas o Senhor diz: tem milagres que não acontecem porque não removem a pedra. E tem pessoas que ressuscitam, mas não são libertas, porque Deus vai ressuscitar, mas quem vai tirar as ataduras? Diga: sou eu. Vou falar uma coisa para vocês, tem algumas pessoas que não vão crer, mas eu creio. Tem marido, tem filho, tem esposa, tem muitos milagres que já aconteceram, só que está faltando a gente obedecer e tirar as ataduras. Você já viu uma pessoa que foi sequestrada? Uma pessoa que passou por um grande trauma. Depois que ela passa por um grande trauma, ela tem algumas sequelas e ela precisa ser tratada. Ela vai ter medo de sair de casa, ela vai ter síndrome do pânico. Qualquer pessoa que passa por um trauma grande, por uma enfermidade terrível, que ficou entre a vida e a morte, que morreu, que foi sequestrado, ele vai voltar cheio de traumas. E nós vamos ter que tirar a cegueira, nós vamos ter que tirar as ataduras, nós vamos ter que guiá-lo. Uma pessoa que passou por um trauma, ela precisa ser tratada. Jesus pode fazer ela voltar a viver, mas nós vamos ter que cuidar dela. Tem pessoas no nosso meio, na nossa casa, que o Senhor já fez voltar a viver. E sabe o que acontece quando uma pessoa volta de um trauma? Ela volta toda assustada. Sabe quando você dorme num lugar e acorda em outro? Você acorda assim: meu Deus, onde está? O que aconteceu? O que eu estou fazendo aqui? Como é que eu vim parar aqui? Acontece muito com as crianças, né? Até uma dica: se você vai colocar o seu filho vai dormir na sala, e depois você vai levar ele para o quarto, você avisa ele: filho, pode dormir na sala, depois eu vou te levar para o quarto. Senão a criança acorda assustada, apavorada: o que está acontecendo? Demora um tempo para se localizar. Sabe, esses dias acompanhava a história de uma pessoa que ela quando criança, os seus pais tinham um casal de amigos, eles sempre se reuniam, e ela era pequenininha, ainda bebezinha, começando a gatinhar, começando a andar, e os seus pais mudaram de cidade, e esses amigos ficaram um longo período sem se encontrar. Mas passados muitos anos, esses dois casais vão se encontrar de novo. E aquela criança que era pequenininha, agora já é uma jovem, quase uma moça. E quando aquele casal, eles combinam: olha, vem aqui nos visitar, vamos almoçar juntos. Quando aquele casal entrou na casa, aquela menina disse: eu comecei a passar mal. Eu não sei o que aconteceu, mas eu comecei a passar mal. Eu comecei, sabe, uma situação terrível, de medo, de angústia, de pavor. E ela começou a relatar sinais de uma criança que tinha sido abusada na infância.
E ela não sabia o que tinha acontecido. Ela não tinha ideia do que tinha acontecido. Mas ela começou a pensar: será que esses amigos do meu pai, será que esse amigo do meu pai abusou de mim quando eu era pequena? Porque ela começou a passar tão mal, aquele homem chegava perto dela e ela passava tão mal. E os sintomas eram de um trauma tão grande, tão sério, que ela começou a pensar: será que essa pessoa não abusou de mim sexualmente? Ou de alguma forma, quando eu era pequeno? Eu vou te falar uma coisa: tem muita gente traumatizada com pastor. Tem muita gente traumatizada com pastor, traumatizada com igreja. E Deus está ressuscitando essas pessoas. Mas precisa de alguém que diga: calma, calma, está tudo bem. É um novo tempo na sua vida. O Senhor está te abençoando, o Senhor é contigo. Você vai viver e vai comer o melhor dessa terra. Deus tem um plano para você. Você está aqui. Você é filho de Deus. Deus tem um plano. Você vai crescer, você vai conquistar. Deus está te dando uma nova chance. Deus vai curar os seus traumas. Vamos para a casa do Pai. Tem muitas pessoas que o Senhor já ressuscitou, mas o Senhor está dizendo: agora vocês tirem a cegueira, tirem as ataduras, tirem as ataduras das mãos e dos pés, porque Lázaro estava como uma múmia. Ele saiu amarrado, cego, não sabia o que estava acontecendo. Imagine o medo, imagine o pânico.